Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença de uma pessoa que traz em sua bagagem educacional uma das maiores expressões artísticas, a dança. E também ela é coordenadora do curso de Educação Física do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA. Eu tenho a satisfação de conversar com a professora Andrea Maissara. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite de participar aqui com o senhor. É uma ótima oportunidade de mostrar nosso trabalho, divulgar nosso curso, nossa trajetória. Estou muito feliz pelo convite. A senhora atua há tanto tempo nessa área da educação física e, além de tantas habilidades e conhecimentos que a senhora tem, conte pra gente como tudo começou, o início dessa sua carreira profissional. Tá, vamos lá. Bom, a parte da dança em si, do teatro, começou muito nova. Eu comecei com 12 anos, comecei na escola, participava do grupo de teatro e dança. E eu fui percorrendo durante a trajetória escolar até meu ensino médio. No meu ensino médio, eu entrei para um grupo profissional de dança, que na época era da prefeitura, que era o municipal. Eu tinha 16 anos, 15 anos, aí eu comecei a dançar profissionalmente, me apresentar em apresentações culturais. E logo depois eu entrei para um grupo folclórico de carimbó. Hoje é chamado Festa de Carimbó, o grupo, né? E aí, na época, eu fui chamada para trabalhar como professora também num projeto da prefeitura daquela época, né? Em 2012, bem novinha, fui trabalhar. E aí, tudo foi levando uma coisa a outra, né? A dança foi me chamando e eu fui engatando. A princípio, eu não queria ser professora, disse, não vou ser docente, não vou ser professora, é uma profissão que eu não queria, mas acabei me apaixonando pela área, justamente porque eu dava aula para crianças, para bebês mesmo, assim, né? Baby class, foi o meu primeiro trabalho, foi trabalhar com um grupo de crianças muito pequenas. E aí, fui me encantando pela área. E logo depois, entrei para fazer o curso de graduação em Educação Física, e me formei em 2016, e aí foi uma coisa levando a outra. Entrei para a pós-graduação, aí fiz processo seletivo, e aí uma coisa foi engatando, mas nunca abandonei, literalmente, entrei para a carreira de docente, mas não abandonei a parte da dança, porque a minha paixão é o que eu amo, né? Então, sempre estou participando de grupos folclóricos, sempre estou participando como jurada, sempre estou participando ativamente também no meu trabalho, levando a dança, mostrando. E é algo assim que vem desde a época que eu era criança mesmo, e foi uma paixão construída, foi uma paixão assim, que realmente a gente vai vendo que é o nosso caminho. Quando a gente encontra mesmo o que a gente quer fazer, e até que a gente tenta se distanciar, mas não consegue. Então a gente vê que é aquilo que é para nossa vida. Então tudo que a gente vai construindo é algo que é fixo e é permanente. Eu penso que sim, algo que para a tua vida tem que ser, que você tem que amar, é algo que você constrói mesmo, não é algo que você ganha ou que você vai de sopetão, assim, é algo que você constrói. Acho que foi isso que eu fiz na minha carreira. Eu vim construindo ela desde muito nova. Até mesmo porque essa área da expressão artística, cultural, ela é uma coisa que impregna na gente, né? Quando a gente se envolve, passa a ter um interesse muito grande, parece que tudo chama atenção na área artística. Sim, uma das minhas realizações, assim, que eu vejo da minha área é eu levar a parte cultural, a parte artística para a docência e mostrar que é uma coisa totalmente educacional, que molda, né, que formula, que forma caráter de pessoas. Então, assim, antigamente a sociedade tinha um avesso a quem dançava, quem se expressava, quem trabalhava com a cultura, que, por exemplo, as pessoas que dançam, né, em ruas, danças folclóricas, né, da cidade. A pessoa tinha a cultura de dizer que eram pessoas que não tinham muito o que fazer, né, sendo que a maioria das pessoas que estavam naquela área eram acadêmicos, já eram pessoas formadas. Então, assim, agora eu consigo visualizar, né, essa parte levada mais para o educacional, com um pouco mais de poder, da questão legislativa, da questão mesmo de mostrar que são pessoas que fazem valer a cultura daquela região, a cultura daquele povo, que propaga, né, a dança, a arte. E faz parte das questões sociais também de um povo, né, professora? Eu penso muito assim que no dia que as pessoas deixarem de
de dançar ou de contarem suas lendas ou pararem de fazer seus festivais. Eu penso que aquela cultura daquele povo morre, some, desaparece. Imagina se parassem de fazer o sairé ou parassem de mostrar culturas indígenas, porque o povo está muito tecnológico, né? Ou está numa modernidade muito grande, as pessoas parassem de mostrar. Eu penso que a nossa cidade, Santarém, ela ia deixar de existir culturalmente, seria só uma cidade como outra, assim, não seria uma pérola, como as pessoas costumam dizer, com né? Seria certeza. só Santarém. Então eu penso que agora com essa nova visão que a sociedade está tendo da arte mesmo, assim, do bailarino, do cara que mexe com a parte artesanal, eu vejo que está muito enraizada agora na parte educacional. Eu acho que isso, para mim, está sendo uma recompensa de eu poder chegar e mostrar que a dança também é educação, que a arte é educação, que grupos folclóricos também faz parte da educação. O que também é interessante agora é que a gente está vendo um apoio muito forte do governo federal com relação à cultura em nosso país. Recentemente foi publicado, muitos editais foram publicados e vão vir outros com relação à Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Tudo isso incentiva, né, de alguma forma, a parte artística cultural de um povo também. Sim, sim. Aqui em Santarém, no projeto, né, na Lei Aldir Blanc, bastante grupos participaram, grupos folclóricos de carimbó. Eu conheço alguns grupos que conseguiram, né? Tem também grupos de dança juvenil, aquelas danças urbanas que as pessoas chamam, né? Que também conseguiram e foi um sucesso. Até academias da cidade que tinham seus grupos de dança fizeram projetos para abrir para comunidades, para pessoas carentes, que não tinham condições de pagar. Porque não pode ser cobrado, né? Isso. Então, por exemplo, tem uma academia da cidade que ela fez o projeto, né? Passou, conseguiu o edital, passou bonitinho. E ela abriu várias vagas para as crianças da comunidade se inscreverem para fazerem aulas gratuitas na academia dela, assim, da pessoa, né? E foi muito legal, porque o número de crianças que entraram para o projeto foi muito grande. Chegou em torno de 50 crianças lá. Olha só que coisa na boa, né? academia. Então, assim, eu achei brilhante a ideia dela, assim, de juntar o útil ao agradável e o necessário. Então, assim, muitas crianças querem participar de aulas de dança, mas o custo é alto. Ainda eu ainda acho que é um custo elevado. Hoje já é um pouco mais acessível, mas na minha época, uma aula de balé, uma aula de jazz custava a poder aquisitivo um pouquinho elevado. Então, não era qualquer pessoa que poderia participar. E aí, os projetos sociais eram a oportunidade de pessoas que não tinham condições de pagar, participarem e mostrarem seu talento. Porque eu penso assim que muitos talentos são perdidos porque não têm oportunidade. É verdade. Eu penso isso, assim, vários talentos são perdidos porque não que a pessoa não tenha capacidade, mas é porque não teve a oportunidade dela mostrar o talento que ela tem. Aí são talentos que são perdidos, aí a pessoa procura uma outra área para conseguir dinheiro para se manter, para ter um custo de vida, né? Então, os projetos, eles vêm justamente para dar esse apoio, né? Para não deixar essa parte se defasar, essa parte sumir, essa parte... Eu fico assim, eu penso às vezes, já pensou se todo mundo para de propagar cultura? Eu fico um pouco desesperada, né? Ainda bem que esses editais vêm para ajudar esse povo que precisa. A senhora tem um interesse muito grande pela essa questão da cultura, da dança regional. Como a senhora começou a se interessar por danças regionais e quais foram suas principais influências na área da dança regional? Da dança regional, bom, eu comecei dançando profissionalmente num grupo de carimbó, né? Eu com 17 anos. Mas antes eu participava de grupos de boi, dança de boi, né? De Parintins. Eu, desde criança, sempre escutei meus pais, né? E meus padrinhos falarem que iam pro festival. Meu padrinho e minha madrinha sempre iam pro festival. Eles diziam, um dia eu vou pro Festival de Parintins e vou participar. Até que em 2015 eu fui para dançar profissionalmente no Boi Garantido, né? Sou garantida, tá? Eu não vou defender o contrário, sou garantida. E eu fui para dançar, me apresentei no Bombódromo, né? Como parte do espetáculo. E sempre fui coreógrafa desde os 16 anos de danças regionais. Então, atualmente, eu
eu atuo mais como coreógrafa de danças regionais, principalmente em escola. Então, desde 2014, 2012, perdão, eu já sou coreógrafa de escola. Então, tem escola que me liga em janeiro já para fechar contrato para deixar tudo bonitinho. Então, sempre falam, né? Uma das melhores coreógrafas de escola da cidade. Não que eu seja, não eu que me coloco, né? Mas os elogios são bastantes, assim. Então, eu tenho muito essa questão do cuidado, do que levar para a escola. Então, é algo assim que eu gosto muito. Então, desde sempre, tanto da área do balé como da dança regional. Porque eu moro numa cidade onde a cultura é muito grande. Eu fui criada ouvindo lendas. Eu sou descendente de indígena, né? Meu pai é indígena, é descendente de indígena, sou de comunidade indígena, que é lá do Arapiuns. Então, assim, eu escutei meus tios, minha avó contando lendas e contando histórias. E eu vi as pessoas dançando desde novinha, siriá, carimbó, sedução do boto. Então, é uma coisa que veio no meu sangue. Já está na sua veia, Já está na minha veia. Que legal. Uma coisa foi chamando a outra. Então, assim, profissionalmente mesmo, nessas regionais, desde 2012, que eu faço coreografias. E danço no Garantido, né? Sempre, todo ano, o pessoal do carimbó que eu danço vai para dançar no Boi Garantido, todo ano. Isso é bom porque as pessoas valorizam, né, o profissional que está à frente dessas expressões artísticas. Ainda bem que a senhora é lembrada, né? E é valorizada através dos convites. Isso mostra que seu trabalho não é em vão, né, professora? Que todos os seus esforços estão sendo reconhecidos. Existem pessoas que têm uma certa habilidade para algumas áreas. A senhora sendo coordenadora do curso de Educação Física, quais são as características que a senhora busca desenvolver em seus alunos e de que forma a senhora incentiva a expressão emocional e artística durante suas aulas? Que a senhora também é professora, né? Além de coordenadora. Bom, o diálogo com o meu aluno ele é muito, muito direto. Eu sou uma professora que eu tento ter um diálogo muito próximo da realidade daquele público. Então, assim, eu tenho públicos muito novinhos, alunos que entram muito novinhos e alunos que já entram com uma idade um pouco mais avançada. Então, assim, o diálogo é diferente, a comunicação também tem que ser diferente. Então, o que eu busco muito para os alunos se expressarem e perder aquela timidez de início, que os alunos chegam com aquele medo, com aquele um pouco de trauma, talvez, do ensino médio, de falar na frente, se comunicar. Então, eu faço muitas aulas dinâmicas, com muitos jogos e brincadeiras. Eu sempre chego na aula um dia e falo assim, olha, bora montar um grupo, eu dou uma atividade, eu, por exemplo, eu crio uma pessoa fictícia, né, para os alunos. Olha, fulano tem essas características, como você trabalharia na sua aula? Aí eles montam lá e vão falar na frente como eles fariam. Então, assim, é algo que eu trago muito, que é para eles tentarem perder um pouco essa timidez. E um dos maiores desafios é quando eu chego no festival de dança, que eles vão ter que se apresentar para uma plateia. Então, eu já tento, desde o primeiro período, tirar essa timidez deles, justamente porque falar em público para muitas pessoas já é difícil. A pessoa treme, até para quem já fala, às vezes, dependendo do público. Desafiador, né? Aquela tremida, né? E aí, para acadêmico que nunca falou em público, eles costumam, assim, dar aquela balançada. Ainda mais você ter que se apresentar, dançar para uma plateia de 300 pessoas, sorrindo, dançando e sem errar o passo. Aí a pessoa, e se eu errar? E se eu cair? E se eu escorregar? Aí a gente tem que tirar essa bagagem, essa carga emocional pesada que o aluno fica de errar o tempo todo. O acadêmico tem essa característica do medo do errar. Eu falo, mas você tem que errar aqui mesmo. Depois que você sair, você não pode mais errar. Você tem que errar enquanto está na graduação. Se errar, conserta. Caiu, levanta. Faz parte da vida. Você errar faz parte. É ruim você permanecer errando. Então, se você erra, você levanta e você faz de novo. Então, assim, o festival, principalmente o festival de dança, as atividades lúdicas que eu faço durante as minhas aulas, faço muitos jogos de brincadeira para eles se entrosarem, rirem. Tira muito a timidez deles, principalmente na hora de chegar na parte de TCC. Então, assim, chega no TCC, eles já estão um pouquinho mais amenizados na parte de falar, se comunicar. Eu faço muito jogos teatrais com os alunos. Olha, agora você é professor. Como é que você falaria como professor?
Aí alguns começam a imitar os meus jeitos, né? Não, você está me imitando, você quer que você fale igual a você, eu quero que você seja você. Aí já tira aquela timidez deles. Eu costumo muito brincar com meus alunos para eles perderem esse foco de si, que o professor tá aqui e o aluno tá aqui. Então, assim, não, a gente tá no mesmo nível, né? Sim. Cada um com a sua hierarquia e com o seu modo de lidar com o trabalho. Você é acadêmico, eu sou professora, então eu tenho que te passar o conteúdo, você tem que aprender. Então, é basicamente assim que eu trabalho muito com meus alunos. Graças a Deus, nunca fui mal avaliada. Que bom, né? Que a senhora teve um ano desses que a senhora foi a professora número 1 bem avaliada, não teve? Já, da inscrição e 2 do curso já. 2 anos consecutivos, professora mais bem avaliada do curso de Educação Física. Olha, que bacana. Graças a Deus, nunca fui mal avaliada, né? A senhora já falou anteriormente sobre as questões de diferenças de idade, que a senhora trabalha com um adolescente e com um público mais adulto, né? Quais são as principais estratégias que o professor utiliza para promover a inclusão de alunos neurodiversos nas aulas de educação física? É algo assim... Primeiro que o público que é muito novo, tem alunos que chegam pra gente com 17 anos, 16 anos, então é um público muito infantil. Atualmente, tem aquele público um pouco mais imaturo que está chegando pra gente, né? Mas ao mesmo tempo que eles são pessoas um pouco mais crianças imaturas, né? Eles também têm a parte tecnológica que ajuda muito eles. Então, assim, é um público que ele tende a ser muito moldável. É um público, por ele ser um público um pouco mais fácil da gente influenciar, que é o público mais novinho, o professor ele tem que ter o cuidado de saber como ele moldar aquela turma, de como ele enxergar e abrir os olhos daquela turma para o mercado. Então, assim, acontece, por exemplo, nas minhas aulas, eu tento sempre mostrar para eles que agora estão numa graduação, não ensino médio. Então, quando eles chegam na graduação, eu falo para eles, olha, aqui é você e você. O professor não vai te impedir e nem vai te ralhar porque você não está vindo para a aula, eu não vou na tua casa, não vou ligar para tua mãe, eu não vou te impedir de sair da sala de aula. Agora é você buscando seu diploma. E é um público que ele tende a ter um pouquinho daquele medo ainda, porque veio muito com aquele foco do ensino médio. O público mais adulto, que tem aquela parada do ensino médio, passa um tempo sem estudar e vem porque já está na área, já está trabalhando próximo da área. A gente tem muitos alunos assim que já são mais adultos, que já estão trabalhando na área, ou que já treinam há muito tempo, né? Já são treinadores, já trabalham em escola de futebol, ou já são fisiculturistas, por exemplo, que eu tenho alunos, né? Esse público, ele é um público assim, que eu tento explicar para eles que não é porque eles estão há muito tempo na área que eles já sabem tudo. Sim. Tem isso dele acharem que eles já sabem, só querem o diploma. Aí eu explico, olha, nem eu que estudo todo dia eu sento, pego um livro, estudo, sei tudo. Então, assim, existe muita coisa para aprender. Então, a graduação vem te mostrar isso, que não é só aquele foco que você tem. Não é só o fisiculturismo. Você tem a visão do fisiculturismo, mas tem outras visões que você precisa aprender. Então, às vezes, eu acho mais fácil o público mais novinho eu conseguir moldar, criar um pensamento aberto para a área, mostrar as vertentes da educação física, do que o público mais adulto que já está há um tempo atuando de alguma forma na área. Então, assim, a primeira turma que veio pra gente foi uma turma difícil. Eles já estavam na área atuando. Sim. Muitos já eram até formados em licenciatura. Já tinham suas habilidades. Isso. E aí foi um público que, quando eu cheguei na instituição, falaram que era uma turma difícil e tudo mais, que eu não tinha que ser muito mansinha com eles, e que todos os professores nunca se davam bem com eles. Aí demorou 2 meses, eu com a turma, o coordenador da época disse, olha, tu é a primeira professora que os alunos gostam. Eu não sei o que tu tem. Aí eu disse, é a forma como você lida com aquele público. Como eu já trabalhei com bebês, eu já trabalhei com público de bebês de 2 anos até senhoras de 90 anos. Então, assim, e adolescente. Então, são vários modos de como tratar. O problema de muitos profissionais é que só trabalhou com um público específico. Então, assim, nunca viu a visão de... Eu já trabalhei com pessoas de
alta renda e pessoas de baixa renda, baixíssima renda e pessoas de alta periculosidade. Então, eu já sei vários níveis, trabalhei com muitos públicos. Então, professora Ana, eu tenho um projeto em tal lugar, o público é X, a senhora vai? Vou. Senhora, tem um projeto lá na comunidade tal, o público já tem alunos que são ex-presidiários, vou, porque eu preciso conhecer. Claro, outras realidades, né? As outras realidades, eu preciso abrir meus olhos. Então, assim, aquele público, aquele aluno que vem com aquela visão só do mundo dele, é um pouco mais difícil de moldar, sim. Que ele já trabalhou muito tempo, eu trabalhei muito tempo com fisiculturismo, mas fisiculturista é só quem tem, né? Então, ele já tá focado só naquilo. Então, assim, mas tem outras coisas. Então, a gente teve muito problema quando veio a pandemia. Os alunos que só tinham foco para uma área, na pandemia, ficaram um pouquinho assim, o que eu vou fazer? Não tenho como, eu não tenho o que fazer, a academia fechou, e eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu não consigo pagar a faculdade. Poxa, mas você não sabe dar uma aula na praça? Eu não sei, mas bora aprender, né? Quando eu te chamei para ir para aula na praça, você não quis ir. Vamos lá, que a gente te ensina, é hora de você aprender ainda. Então, quando o aluno é muito novinho, eu consigo moldar mais fácil. Dizer assim, olha, existe essa área. Olha, vai ter um projeto tal, bora. Eles vão. Aí os adultos já são um pouquinho mais difíceis de levar. Quando tem um projeto no sábado, não quero e tudo mais. Já sei fazer, acha que sabe, né? O problema do achar que sabe fazer de muitas pessoas. Sim. Esse seu conhecimento contribui para que a senhora trabalhe com diversos alunos, não é isso? Alunos neurodiversos, por exemplo, aqui na graduação, no curso de Educação Física, a gente não tem atualmente nenhum diagnosticado, por exemplo, né? Mas a gente já teve um que se formou, mas ele tinha TDAH. Era um aluno com TDAH e eu achava muito interessante como era o comportamento dele. Muitos professores falavam assim, olha como é fulano, não vou citar o nome, né? Mas como era fulano na tua aula? Aí o professor falava, olha, ele nem aparece, ele não entrega nenhum trabalho. Aí eu achava estranho, eu falava assim dele, né? Vocês estão falando do mesmo aluno? Não estou falando do mesmo aluno, porque ele nas minhas aulas participa, pergunta, entrega os trabalhos perfeitos. Teve um trabalho que eu pedi, ele entregou o trabalho como se fosse um livro. Ele fez um trabalho todo digitalizado, encadernou o trabalho, fez tudo bonitinho, e era um trabalho simples. Eu tô falando da mesma pessoa, que ele não vem nas aulas de vocês? Sim, é justamente porque ele tem uma característica do TDAH, que é aquela empolgação por uma área específica. Então, nas minhas aulas, era o interesse específico dele. Nas aulas de X, professores não tinham o interesse que ele gostava. Ele pode ter se empolgado com a professora também. Aí, o que acontece? Atualmente não tem na graduação de Educação Física, né? Mas a gente já teve esse, que era um caso específico. A gente teve também um aluno que tinha um pouquinho de... Não tinha um diagnóstico laudado, né? Mas a gente conseguia perceber que ele tinha uma dificuldade em assimilar conteúdo, dificuldades de entendimento. Então, assim, a gente repetia várias vezes, mandava por WhatsApp alguns tipos de livros um pouco mais didáticos para que ele conseguisse entender a literatura um pouco mais pesada. Então, assim, se eu tenho um conteúdo de cinesiologia muito pesado, eu tentava buscar um livro mais didático para que ele conseguisse compreender um conteúdo específico. Mas ele se formou, já foi entregue para o mercado, está atuando bem agora, já está numa área específica que ele está atuando, que é musculação, mas ele teve essa dificuldade. Não era laudado, mas a gente conseguia perceber que ele tinha um atraso em relação aos colegas, né? E trabalho externamente, já trabalhei com pessoas com síndrome de Down, com autistas e com pessoas com deficiência física, crianças, né? Então, na academia eu tinha 3 alunos autistas. Autista, a gente não, dependendo do grau, a gente não percebe que ele é. Sim. Então, durante a avaliação, ele falou, eu perguntei se tinha alguma patologia diagnosticada, né? Ele disse, não, doença não, eu sou só autista. Achei interessante ele falar, né? Sou só autista. Aí eu disse, tá bom então. Aí eu anotei tudinho, mas assim, nunca teve dificuldades na academia, porque são pessoas que já vieram, como posso dizer, já tinham uma formação. Estavam preparadas para aquilo, público, né? Porque o autista, ele tem essa receosidade com muitas pessoas, né? Dependendo do autista, ele não gosta de contato, não gosta de pessoas muito próximas, não gosta de barulho. E a academia é pessoas muito próximas, é muito barulho, é contato. É um movimento, né? E aí, graças a Deus, não tive dificuldade. Na escola,
quando eu cheguei para trabalhar na escola, né, de ensino de educação fundamental 1, que era alunos de quarto ano, terceiro ano do ensino fundamental, tinha 2 alunos que eram cadeirantes. Um só tinha tido paralisia infantil e o outro ele tinha outros diagnósticos laudados, né? E o outro faltava bastante, tinha muita dificuldade de ir para aula, mas o que que teve poliomielite, né, paralisia infantil, ele participava bem das minhas aulas de educação física. Igual quando eu cheguei, ela disse, professora, ele não vai para educação física porque o professor nunca levava. Eu disse, como? Não, mas ele vai. Tanto que ele não só foi para a minha aula de educação física, participava das atividades com outras crianças, fazer atividades adaptadas para as crianças se sentirem na pele dele. Então, assim, não, a gente vai fazer tudo na cadeira hoje. Professora, a gente vai fazer tudo na cadeira porque vocês têm que ver a realidade do colega. Então, assim como ele consegue visualizar de vocês, que é muito fácil, vocês andando, se vocês correm, vocês têm que visualizar dele também. E ele dançou no festival da escola, né, dança junina. Então, ele vai dançar, ele vai ser meu parceiro, ele dançando na cadeira de roda. Então, foi incrível, um trabalho que eu gosto muito de fazer. E síndrome de Down é um público que eu amo trabalhar, são públicos, assim, de uma atenção muito grande, eles gostam muito e são muito carinhosos, aquele contato muito próximo. Então, já participei de várias atividades na APAE. Então, assim, eu gostava muito de ver, eles gostam muito de dançar. Eu ia para lá, a professora veio para dançar, vamos dançar. É um público muito tranquilo de trabalhar mesmo. Assim. Que bacana que a senhora desenvolve um trabalho bem próximo dos alunos, né? Esses diversos públicos que a senhora lida, isso facilita que a gente percebe que a senhora é uma pessoa bem espontânea, bem natural. Eu imagino que suas aulas devem ser muito interessantes. E para finalizarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber como a senhora vê as tendências ou mudanças no cenário nas áreas culturais e artísticas daqui para frente. Eu penso que tem 2 viés, né? Eu penso sempre dessa forma, porque assim como a tecnologia está vindo com tudo, né? A tecnologia está vindo para facilitar até demais o nosso trabalho. Tomara que não substitua. Já estão substituindo alguns, né? Mas nunca chega à perfeição humana. Eu sempre falo isso, que o ser humano ele é perfeito na sua forma. Mas ele está vindo com tudo, o que facilita algumas coisas. Só o que eu penso, né? Quem faz arte, nunca uma máquina consegue substituir. Verdade. Então, assim, não vai vir uma máquina que vai conseguir expressar na dança um sentimento que só quem é um artista consegue expressar. Então, assim, eu vejo que é um público que vai aparecer até demais futuramente, porque não vai ter qualificação suficiente para esse público. Assim, tem aquele público que está muito robotizado, está indo junto com a modernidade, está indo. E tem aquele público que diz, não, opa, não é esse que é o pessoal da arte. Eles pensam de casinhas diferentes, é um público que pensa na casinha diferente. Então, você tem que sentir para pintar uma arte, você tem que sentir uma emoção para pintar. Eu penso que uma máquina não tem essa capacidade. Para você dançar, montar uma coreografia, você tem que montar uma coreografia, você vai ter que escutar a música, sentir o timbre do tom da música, o momento da entonação. Então, assim, qual é a expressão que eu tenho que fazer, qual é o passo que eu tenho que fazer. Então, não é um público que vai ser substituído por um avanço tecnológico. Então, o que eu penso é que vai ter poucos. Que eu penso assim que vai ter poucos artistas que realmente querem mostrar a sua arte, mas serão aqueles poucos que serão sempre lembrados, que serão vistos, vai ser igual aos artistas antigos, que todo mundo lembra até hoje, de quem é deixaram sua marca, Vinci, quem é Picasso, porque não vai ter suficiente. Igualmente eu penso nos professores. Serão poucos professores daqui futuramente, muito futuramente. Mas serão os únicos melhores e serão lembrados por causa da mão de obra qualificada. A senhora gostaria de ser lembrada no futuro? Eu sempre falo isso. Meus alunos perguntaram, professora, a senhora quer ser muito famosa? Aí eu disse, não. Eu não quero ser muito famosa e nem ter milhões de rios de dinheiro. Senão eu não tinha feito escolhido a profissão, né? Mas eu quero que quando, na minha área, falarem meu nome, a pessoa sabe de quem tá falando. É isso que eu quero. Tipo,
coreógrafa de danças regionais escolares, professora André Maissara. Ah, eu sei quem é. Ah, bailarina ou então docente, coordenadora de curso, professora André Maissara. Ah, eu sei quem é. Eu quero que na minha área, quando falem o meu nome, saibam de quem está falando. Nada melhor do que o reconhecimento, né? Não precisa ser muito famosa, não. Acho que pelo menos quem estudar a área saiba de quem eu seja, né? Mais ou menos isso. Que bacana esse seu pensamento. Legal, professora. Foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no podcast 1. Essa foi a professora Andrea Maissara no Pódio 1.